Boa noite! Maio e junho são os temas das notícias atrasadas em primeira mão desse mês. Maio é o mês das mães e mês das noivas e mês dos casamentos às pressas antes de começar a aparecer a barriga. E junho é o mês das bichas e Pride Month. Exatamente. Portanto, no episódio de hoje, a gente vai falar de, por exemplo, uma mãe que é governadora pró-vida, desde que essa vida não cresça e vire um vinhado, de um juiz e do OnlyFans dele, da Netflix, mais conhecida como Mãe de Solteiros, do TikTok, mais conhecido como Babás de Crianças Hiperativas e Santa Padroeira das Mães Cansadas. A gente também vai falar do processo de difamação da Meghan Markle, que tramitou na Flórida, e do processo do Harry, que tá tramitando na Inglaterra. Vamos falar também da Pequena Sereia, de um pequeno pônei em perigo, e também vamos falar de moda numa entrevista exclusiva com o Barack Obama. Yes, we can! E, pra variar, a gente vai ter o caso True Crime, que vocês pedem. E pra finalizar, o projeto de incentivo à cultura. Graças a Deus, tenho meu irmão gêmeo pra dividir essa coletânea de notícias atrasadas em primeira mão, porque eu já tô cansado aqui, tá? Eu tava tão sem ideia pro roteiro desse mês que eu fui no Google e eu digitei, aspas, maio é mês de quê? Mas deu certo porque, como vocês já sabem, eu gosto de começar o programa com algo fofo. E eu achei uma mãe e avó ideal para apresentar para vocês. Kirsten Noms, a mãe que viralizou no mês de maio com seu fervoroso discurso na convenção da NRA, que, para quem não sabe, é a, aspas, Organização de Direitos Civis mais antiga da América, fecha aspas. Ela também significa, NRA, significa Associação Nacional dos Rifles. Pois é, que ironia. Kirsten Dunst, mãe e avó, é a governadora da Dakota do Sul que gostaria que o mundo retornasse ao chamado Good Old Days. E uma das formas que ela contribui para que os tempos de ouro de outrora retornem é justamente pelo exercício do seu mais, aspas, divino dever nessa terra, que é o de ser mãe e avó e governadora e public speaker em eventos sobre rifles. Em seu discurso na convenção dos rifles, a Christie disse, aspas, minha netinha, que tem quase 2 anos, já tem um revólver e um rifle. Além disso, ela tem um pequeno pônei chamado Sparkles. Basicamente, a criança tá preparada pra vida, né, gente? Isso se a vida dela for no Velho Oeste ou no set do Tarantino. Eu só não sei se a coisa vai acabar bem pro Pequeno Pônei Sparkles. Mas esse não é o mesmo Cavalos. Por falar em cavalos, um caso curioso, talvez vocês possam me esclarecer a importância ou não sobre o Brasil. No Brasil, o Dia do Cavalo vai ser dia 15 de agosto, caso o único projeto de lei apresentado pelo deputado federal Juscelino Filho do Maranhão e que está no 3º mandato seja aprovado. Eu amo cavalos, hashtag #RipSparkles, provavelmente. Mas eu queria entender, e eu não tô sendo irônico não, o motivo desse projeto de lei brasileiro aí. Quando eu li, eu pensei que era uma proposta da Luísa Mel. Válido, porém, não entendi. Pois é, minhas séries estavam tão desinteressantes que até projeto de lei do Dia do Cavalo eu fui ler. Seja como for, Sparkles, se você estiver vendo isso, eu espero que você consiga fugir para o único lugar em que você pode arrumar trabalho nesse momento. Sparkles, o refugiado. Markle versus Markle. Como alguns de vocês me disseram que gostam de causos e casos envolvendo a realeza britânica, as bi. E outro grupo de vocês disseram que gostam de casos de processos, também as bi. Foi ótimo. Inclusive os civis, como foi da Gwyneth Paltrow do último episódio, eu não poderia deixar de fora do programa de hoje um caso que envolve as duas coisas ao mesmo tempo. Para quem não sabe, a Meghan Markle tem uma meia-irmã chamada Samantha Markle. E como o nome desse processo já indica, uma Markle processou outra Markle. No caso, a Samantha Markle processou a Meghan Markle por difamação, mas vamos por partes.
como diria Jack. A petição inicial de difamação foi apresentada pela Samantha em março de 2022 na Flórida, que é onde a Samantha reside. Em decorrência, segundo a pleiteante, a Samantha, de alegações realizadas em diferentes momentos e meios de comunicação pela Meghan e que feriram, segundo a Samantha, a sua reputação, causando-lhe danos. Em resposta, foi solicitado pela Meghan que o processo não fosse recebido, com fundamento na primeira emenda constitucional dos Estados Unidos, que protege a liberdade de expressão. Então, basicamente, o que inicialmente deveria ser avaliado pelo juiz eram as alegações que, segundo a pleiteante, eram difamatórias. Depois dessa avaliação, o juiz poderia receber a petição inicial ou não. Se ele recebesse, aí sim existiria de fato um processo, e se ele não recebesse, não existiria um processo. Depois dessa avaliação inicial ou avaliação prévia, caso o juiz recebesse a ação, ele iria avaliar a existência da alegação de danos, que nesse pré-caso seriam morais e materiais. E aqui vale aquela observação para a gente tentar seguir o raciocínio do juiz. Uma afirmação sobre outra pessoa pode ser inverídica, porém não difamatória. Ou seja, a irmã da Meghan deveria indicar alegações feitas pela Meghan que fossem difamatórias. Vale dizer que atacassem o caráter da Samantha e não apenas informações inverídicas que não necessariamente atacam o caráter de uma pessoa. E, em segundo lugar, ela deveria afirmar quais eram os damages, que no Brasil a gente traduz como danos em termos monetários, mas damages nos Estados Unidos não é necessariamente valor monetário. Esses damages, eles são valorados em etapas, digamos assim, depois da admissibilidade de um processo civil. Para tomar essa decisão inicial, o juiz também, né, a gente está tentando entrar aqui na cabeça do juiz, precisava partir de um pressuposto. E esse pressuposto era de que todas as alegações fáticas feitas pela pleiteante, a Samantha, eram supostamente verdadeiras, ou seja, que as falas da Meghan realmente foram como a pleiteante apresentou na petição inicial. No final, a decisão do juiz poderia ser a de não receber ação ou de receber ação, e caso não recebesse ação, ele poderia ou não avaliar o mérito. Ou seja, os fatos alegados pela Samantha, o que tem consequências que eu explico logo, tá, gente? Então vamos às alegações feitas pela Samantha Markle. Primeira alegação. Segundo a Samantha, as irmãs eram próximas até o momento em que a Meghan começou a namorar o príncipe Harry, que inicialmente a Meghan convidou o pai delas para o casamento real, mas depois de uma discussão com a irmã pelo telefone, que a Meghan teria desligado o telefone na cara da irmã, e após isso a Samantha recebeu cobertura negativa da imprensa. Ok. Já nessa primeira ligação dá para ver algumas camadas do que é chamado de hearsay. Hearsay é tipo o jogo telefone sem fio, sabe? Tipo assim, ela falou pra mim, que aí falou pro meu pai, pronto. Hearsay. Porque a alegação fala inicialmente, não da Samantha, né? Mas do pai das irmãs. E quando fala da Samantha, fala sobre a cobertura da imprensa e não de algo dito diretamente pela Meghan. Nesse caso, se existisse alguma alegação direta difamatória, a pessoa a ser processada não seria a Meghan, com base em hearsay. Segunda alegação. Segundo a Samantha, a Meghan, em tese, teria dito que as irmãs só se cruzaram na vida uma ou duas vezes, o que, segundo a Samantha, não é verdade. Difamatório ou só inverídico? Terceira alegação. A Samantha alega que, ao contrário do divulgado, existem mais de uma foto das duas irmãs juntas. Quarta alegação. Meghan disse várias vezes em entrevistas que não cresceu com a Samantha, que mal a conhece. Quinta alegação. Meghan diz que as irmãs não eram próximas. Sexta alegação. Meghan disse que não convidou a minha irmã para o primeiro casamento. Samantha disse que foi convidada sim. Sétima alegação. Meghan supostamente disse para o pai intermediar uma conciliação entre ela e a Samantha sem falar direto com a irmã. Oitava alegação. Na entrevista da Oprah, PS, que foi retirada pela Oprah, de todas as plataformas, a Samantha alegou que a Meghan fez 3 afirmações difamatórias. A primeira, que ela era filha única. A segunda, que apenas se encontrou algumas vezes na vida com a meia-irmã. E a terceira, que a meia-irmã mudou de volta o sobrenome para Markle depois que a Meghan se tornou noiva do príncipe Harry. Aqui, a Samantha, na realidade, afirmou na petição que a Meghan afirmou, disse na Oprah, na entrevista da Oprah, que a mudança do sobrenome da Samantha havia sido feita por motivos de, aspas, notoriedade. Essa palavra foi usada, segundo a Samantha, na entrevista da Oprah.
Isso é importante, já falo por quê. E talvez essa teria sido a alegação mais próxima de ser difamatória. Mas, na transcrição da entrevista da Oprah, a Meghan não disse isso. Apesar de ter deixado no ar que seria esse o motivo. Mas lembrem que o juiz tá, lendo as alegações e verificando a transcrição da entrevista. E aqui ele tem que ser meio crica no sentido de que o silêncio da Meghan juridicamente não significa nada. Porque, na realidade, a palavra notoriedade não foi usada na entrevista com a Oprah. E coisas deixadas no ar não são suficientes para grounds de difamação. Agora, sobre os damages apontados pela Samantha na petição. Segundo a Samantha, as alegações tiveram impacto na vida dela porque na comunidade onde ela vive, na Flórida, ela hoje é vista como uma pessoa oportunista pela mídia e pelos fãs da Meghan. E de novo aqui a gente está entrando numa questão de hearsay. Ou, como eu apelidei aqui, jogo do telefone sem fio. Agora, a decisão sobre esse pré-processo de difamação. Em 15 de fevereiro de 2023, em audiência, o juiz concedeu o pedido realizado pela Meghan para não receber o processo. Além disso, o juiz deu improcedência com julgamento preliminar de mérito, lá no Brasil. Eu coloquei lá no Brasil. Existem consequências diferentes para esse tipo de decisão, mas beleza, ok. Mas nos Estados Unidos, isso significa que, ainda que a ação não vá para frente, e ainda que a Samantha possa ingressar com uma nova ação, nenhum dos argumentos e alegações e falas levantadas nessa petição como grounds poderá ser usado novamente. Por fim, o juiz, aspas, disse, né? Mesmo que nós, tribunal, partamos da presunção de que as alegações feitas pela Samantha são verídicas, nenhuma delas atinge os parâmetros legais de difamação, fecha aspas. Agora, a decisão sobre damages. As alegações aludidas, ainda que o tribunal presumisse serem verídicas, foram realizadas por terceiros e quartos, como, por exemplo, uma biografia não autorizada sobre a Meghan chamada Finding Freedom, e, portanto, se há difamação e dano, os escritores e editoras seriam as partes legítimas para a ação e não a Meghan Markle, porque era uma biografia não autorizada, no caso. Diferente, no entanto, do caso do Johnny Depp versus Amber Heard, onde o mero retweet da Amber Heard foi suficiente para a ação de difamação existir, para começo de conversa, no estado da Virgínia. O retweet no estado da Virgínia, né, no caso do Johnny Depp, ele foi considerado como uma publicação editorial. Mas a ação, né, como eu disse, aconteceu na Virgínia, que tem outras regras para esse tipo de ação, tá? Esse quase processo, Markle versus Markle, aconteceu na Flórida, como eu disse, onde a Samantha Markle reside. Mas, sinceramente, eu acho que o desfecho teria sido o mesmo do caso do Johnny Depp, caso a Meghan divulgasse, por exemplo, esse livro não autorizado, essa biografia não autorizada nas redes sociais. O tribunal, sim, né, da Flórida poderia ter entendido que, assim como o retweet da Amber Heard, que a postagem do livro ou a divulgação do livro pela Meghan Markle, ainda que numa biografia não autorizasse, seria um entendimento de que, no mínimo, existisse uma anuência ou concordância do pensamento entre o que foi escrito pelo biógrafo e o que a Meghan, de fato, acredita ser coeso com a biografia dela, ainda que não autorizada. Por fim, na decisão, teve uma leve comida de rabo do juiz para a equipe da Samantha Markle, porque ela alterou a transcrição da entrevista da Oprah naquele ponto da mudança de sobrenome por motivos de notoriedade, que eu falei mais cedo que tinha sido a alegação que mais poderia ter chegado a uma possível difamação se tivesse sido dita, né? Resumo da ópera. Ação dismissed. Fim do caso, martelo batido e uma curiosidade. Samantha, eu tava pensando nisso ontem. Samantha não deve ser um nome muito bom, né, na numerologia. Eu vou perguntar pra minha amiga Bruna depois. Essa é a segunda Samantha que não me desceu muito bem, não. A outra é essa aqui. E eu sei que as Bi vão ficar revoltadas porque é a personagem favorita delas, né, do Sex and the City. A verdade é que a minha personagem favorita do Sex and the City é o Cosmopolitan. Continuando no tópico de casos e causos sobre a realeza, outra notícia e outro processo tem chamado a atenção da mídia, que é sobre o Harry processando a imprensa para ter privacidade. Que irônico. Também. Segundo o Duque de Sussex, eu nunca sei falar Sussex, e sai na legenda automática Sex.
Segundo o Duque de Sussex, o Harry, desde que ele teve um celular na vida, provavelmente aqueles tijolões, ele tem sido supostamente hackeado. Segundo o Harry, muitas das notícias sobre ele nos meios de comunicação que pertencem ao Mirror Group Newspaper foram obtidas por meio ilícitos. Na alegação do Harry, ele menciona 147 artigos que foram publicados entre os anos 1996, ano da morte da Diana, e 2010. No julgamento, basicamente, o que a defesa da MGN tem demonstrado são maneiras alternativas às alegadas pelo Harry para obtenção das mesmas informações, como, por exemplo, fontes que trabalham ou trabalhavam diretamente para a família real, o que é muita gente na gente. Basicamente, a MGN tem reiterado que, aspas, não se deve presumir somente com base no fato do Duque desconhecer a fonte de uma informação, que essa informação foi adquirida ilegalmente ou por meio de hackeamento, que também é ilegal. O Harry, que já depois, ou testemunhou, na verdade, né, no processo, mas diferente dos Estados Unidos não é filmado, é aqueles desenhos, sabe? O Harry admite que ele não possui provas para as alegações dele, mas que as suas alegações estão embasadas, aspas, numa sensação profunda. Vale dizer, uma sensação persecutória, que aliás condiz, por exemplo, com sintomas dos diagnósticos de saúde mental que ele mesmo divulgou no livro dele e no documentário dele da Netflix. Até o momento dessa gravação, o caso ainda continua em julgamento, mas ao contrário do que poderia ter sido o processo que eu contei no segmento anterior, esse segue em frente e o martelo vai ser batido por um juiz e não por um júri. Por falar em martelo... Então martela! Martela! Martelo! Martelão! Existem duas formas de vocês conhecerem o personagem do caso que eu vou contar agora. A primeira, se você tiver algum processo no circuito administrativo de Nova York. E a segunda, se você é usuário do OnlyFans. Gregory Locke, um juiz, agora ex-juiz de Nova York, foi demitido depois que descobriram que ele possuía uma conta no OnlyFans voltada ao público LGBT, onde ele postava conteúdo sexual caseiro que aparentemente fazia bastante sucesso. Tipo, ele tinha muitos fãs. E pra ser sincero, eu talvez tenha me alugado um pouco demais nessa etapa da pesquisa. A demissão do juiz foi fundamentada numa lei municipal de Nova York que determina que juízes devem conduzir suas vidas privadas de uma forma que, aspas, não possa causar dúvidas sobre a capacidade do magistrado de se manter imparcial diante das demandas por ele julgadas, fecha aspas. O juiz, o ex-juiz, contestou essa demissão, afirmando que a carreira pública e a privada dele não são proibidas, e em Nova York não são mesmo, e nesse circuito especialmente. E que ele pode, né, portanto, acumular 2 empregos de ordens diferentes. Meu marido tem 2 empregos, eu não tenho... E que a maneira pela qual uma pessoa expressa a intimidade dela não acarreta em impossibilidade de ser imparcial ao julgar uma causa. A verdade é que grande parte do alvoroço sobre o caso, que eu contei agora, que eu tô contando, segundo algumas fontes em que eu fiz a pesquisa, se deve ao fato do juiz criar conteúdo voltado ao público LGBT. E é aqui que esse caso pode ficar meio broxante. Segundo o que seria a Ordem dos Advogados de Nova York, a lei municipal também acaba incorrendo em violação direta com a primeira emenda constitucional dos Estados Unidos, a liberdade de expressão. Então existe uma possível questão de inconstitucionalidade dessa regra da cidade de Nova York, que ainda pode ser suscitada pelo ex-juiz. O que faz sentido, afinal, a norma constitucional é superior à lei orgânica, ou municipal. E que foi a lei, né, que deu ensejo à exoneração do Gregory, o ex-juiz. Independentemente desse juridiquês todo aí, o que no final das contas eu queria saber, e não descobri, foi quem descobriu que o tal juiz tinha conta no OnlyFans. Afinal, se a pessoa tava ali, e ali só tem tchaca-tchaca chuca, essa pessoa que expôs o ex-juiz também não deveria estar ali só por curiosidade não, né? Hashtag armário. Esse caso foi patrocinado pelo Futuro. Uma vez que eu tô gravando isso no mês das mães e das noivas, mas vocês estão assistindo isso no mês do orgulho LGBTQIA mais ABCD, @UOL. Ou talvez no mais do futuro ainda,
quando youtubers estiverem sendo estudados por alguma geração futura mais inteligente. Não os Gen Z ou Jay-Z, a mulherzinha do Google não me deu... só me deu essas duas opções de fonética para que eu consiga me comunicar com essa geração. Gen Z. Que eu sei que tem uma coisa em comum com todas as outras. Todos amam a Beyoncé. Por falar em Jay-Z, que eu acabei de falar agora há pouco, esse caso é pra vocês, da Jay-Z. Geração Z, Jay-Z. Olá, aqui é o tio Felipe. E esse caso é para todos vocês. DVD, ou disco digital versátil, era um negócio que parecia uma pizza metálica, que servia para arquivar ou guardar dados, som e voz, tendo uma maior capacidade de arquivamento que um CD, seu gêmeo mais burro, que surgiu em 1995, substituindo o VHS, que tinha um formato de livro, aqueles de papel que tem em museus que antigamente a gente chamava de biblioteca, ok? Ok. Em maio de 2023, foi reportado pelo The New York Times que a Netflix encerrou o serviço de distribuições de suas séries e filmes em DVD após 25 anos de prática. Gente, alguém sabia disso? Time of Death, too little, too late. Mas calma. Casamento, Às Cegas e The Circle continuarão vivos para manter a nossa cultura viva entre as temporadas anuais do BBB. ER no WoW. Você lembra disso? Eu acho que é do 1 ou do 2. Tinha até a bolinha ER no WoW. ER Listilve. ER no WoW de Samarake. Solesta Silve. ER no WoW. ER Listilve. ER no WoW. Se Marake. Solesta Silve. Top 10 notícias verdadeiras ou falsas na PL aí das fake news, nem li ainda, que não podem faltar na retrospectiva de final de ano no Fantástico. 10. Em 2023 será a primeira vez que a Suzana Vieira, uma grande atriz, amada por todo o povão, com um filho empresário que mora nos Estados Unidos, dona de 6 cachorros que a amam e que não gosta de trabalhar com quem tá começando, interpretará uma idosa. 9. Durante casamento que tinha sido adiado por causa da pandemia, noivo menciona o número 2020 e raio cai em sua cabeça. Mentira, gente, caiu perto só, tá? Tô dando uma sensacionalizada aqui. Hashtag PL das fake news. 8. Madrinha de casamento e irmã da noiva aparece em cerimônia vestida de Tiranossauro Rex. Nenhum raio caiu nela. 7. Homem da Eslovênia ia visitar a mãe em Londres e acordou em Amsterdã. 6. Homem começa a fazer o Ramadã e acorda em Amsterdã. Hashtag fake news. 5. Suzana Vieira, uma grande atriz amada por todo o povão, com um filho empresário que mora nos Estados Unidos, dona de 6 cachorros, que a ama, que não gosta de trabalhar, com quem tá começando, interpretará pela primeira vez uma idosa e acorda em Amsterdã. Ah, essa já foi? Pensando em estar em noite de autógrafos, youtuber com menos de 10 seguidores é encontrado em Amsterdã. Escondam os seus casacos de pele, couro, para recepcionar o Barack Obama. Sim, escondam até pele falsa. Eu sei que já tá morto, mas esconda mesmo assim, porque a entrevistada de hoje também é conhecida como Satanás. Ok, ela tá para entrar no estúdio, plateia, todo mundo com cara de paisagem, certo? Ok, em 3, 2, 1... Vocês sabem o que é Fashion Revolution?
A única coisa que eu sei sobre Fashion Revolution é que tem a ver com uma fábrica que desabou, matando e ferindo pessoas que trabalhavam em situações análogas à escravidão. Mas espera só um segundo antes de buscar mais informações sobre o evento no seu iPhone, que por sua vez foi feito por uma criança. Porque sobre esse tema e muitos outros, minha convidada de hoje pode responder. Advogada, especialista em criminologia e direito da moda, designer de moda, consultora de negócios de moda sustentáveis. Segurança. Tira aquela mulher tá com pele. Tira ela dali, por favor. Aquela. A minha mãe, porra. Advogada, especialista em criminologia, direito da moda, designer de moda, consultora de negócios de moda sustentáveis, professora e fundadora da Indie Business, além de muitas outras coisas. Aplausos para minha amiga Paty. Finalmente, hein, Barack Obama. Que introdução, adorei. Ó, Barack Obama, só para explicar pro pessoal, porque eu tô tentando agendar... Por quê? Exatamente, eu mandei uma mensagem para você em 2019, a gente conseguiu agendar para hoje, que é julho... Junho de 2023. Pois é, já tô até de cabelo branco já. Uma hora sai. Barack Obama, né? Enfim. Paty, obrigado por vir. Eu que agradeço, estou muito feliz. Salvo engano, você estudou Fashion Law 2 vezes, né? Uma vez no Brasil e uma vez fora do Brasil, no Oriente Médio, se eu não pesquisei errado. Eu morei no Oriente Médio, mas de fato, eu estudei Fashion Law 2 vezes. Mas eu estudei uma vez em Nova York com a Susan Scafidi, que é a precursora do direito da moda no mundo. Quando eu cheguei no Brasil, né, em 2017, vindo de uma temporada no Oriente Médio, eu falei, poxa, deixa eu ver de qual é desse Fashion Law. Porque eu conheci o Fashion Law no Oriente Médio. Enfim, tem toda uma história por trás disso. Acho que a gente precisa de outro programa para poder falar. Mas me conta um pouco da experiência de trabalhar com moda no Oriente Médio, porque... minha ignorância geopolítica é enorme. Eu fico pensando, não tem muitas tem opções, assim? É o pensamento de todos, assim, ocidentais, né? Mas tem, a moda lá é bastante avançada, inclusive. Mas a minha experiência no Oriente Médio foi uma experiência um tanto quanto inusitada, porque eu saí de um mercado imobiliário no Oriente Médio. Trabalhei como real estate agent, né? Eu esqueço, gente, a palavra em português. Eu também. Vende imóveis. A gente é Luciana Gimenez. Corretor. Trabalhei como corretor. Mal, aqui no programa a gente fala inglês também. Eu super esqueço. E eu trabalhei como corretora, dei uma bugada geral, assim, percebi que não era para mim. E comecei, e mudei para o Sudeste Asiático, para a Indonésia. E lá eu tive a ideia de resgatar essas questões de moda, né? Porque eu formei em estilismo, eu fiz estilismo na época que nem existia design de moda. E aí eu resolvi colocar em prática um sonho de criança. Mas lá contratei um agente de moda. O agente de moda não falava inglês e eu não falava barraça. Ou seja, foi uma tragédia a comunicação. E eu caí nas sweatshops, que são as confecções que fazem roupas para a indústria da moda ocidental. Sweatshops é tipo fábrica? Na tradução literal são as facções, aquelas fábricas que produzem para as lojas de departamento no Sudeste Asiático. Tá. E eu caí de gaiata por falta de comunicação mesmo. E é engraçado que isso é super difícil de acontecer, porque isso é muito fechado no Sudeste Asiático. Mas esse agente de moda me colocou em algumas sweatshops e eu pude ver a realidade da indústria da moda. Gente, essa vivência toda... porque, né, literalmente, eu tive que resumir o seu o seu currículo. Tudo isso, além disso, criminologia, direito. Quantos anos você tem, Paty? Dorme formal. É uma salada de fruta, né? Mas eu acho que isso é o bom do Satanares, do Ariano. A gente já chegando, mas eu sou assim desde criança. Eu gosto de fazer muita coisa. Eu acho que tá ok.
Sim. Mas eu comecei com a criminologia. Eu fiz direito para estudar o direito penal e o criminal. Então, eu trabalhei muito tempo atuando com criminologia, que não é direito criminal, né? Criminologia, a gente estuda os fatores, os motivos que ensejaram ao cometimento de um crime. E a criminologia, só uma curiosidade, se aplica a questões de fashion law, por exemplo, ou direito penal? Muito. A gente tem... Na verdade, o fashion law, o direito da moda, é um direito multidisciplinar. Ele engloba todas as vertentes do direito. E, com certeza, as questões de cópia, pirataria, contrafação, a gente vê isso muito. Então, é super aplicado dentro do universo do direito. E além dessas, todas essas coisas que você estudou, você também é escritora. Aliás, eu só lancei meu primeiro livro por incentivo seu, quando a gente estava fazendo pós juntos, né? Eu lembro. Foi ótimo. E você que falou, não, lança, e eu morrendo de medo, você satanás em cima de mim, eu sou um pouco menos satanás. Eu não sei por quê, porque você escreve divinamente bem. Inclusive, você me incentivou a escrever, porque eu não me considero uma escritora. Mas só que na mesma época que saiu o meu primeiro livro, saiu Manos à Obra. Saiu Manos à Obra. E aí vem uma pergunta que eu queria saber, não sei se você pode responder ou não, porque eu sei que algumas coisas você mantém ali, né? Segredinho? Segredinho. Existe algum projeto literário seu para sair, que você possa mencionar? Sim, eu posso falar por alto, porque ele está um pouquinho em stand-by, em função de todos os projetos que estão acontecendo, né? Que você sabe, nesse momento. E é uma coisa engraçada, porque eu resolvi também assumir que eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Eu acho que isso é uma evolução, né? Eu falei, poxa, porque eu gosto de dedicar a todos os projetos com muito afinco. E eu estou escrevendo um livro já quase desde a época da pós-graduação. Caraca. Já tem 1 ano e meio 3. do fim da pós. 1 ano e meio. Tem 1 ano e meio, mais ou menos, que eu estou escrevendo essa obra. Eu saí na hora que falaram que tinha que escrever TCC. Porque você saiu antes, né? Eu queria escrever TCC. TCC dá trabalho. Mas o meu TCC tá rendendo bons frutos, porque ele vai virar um livro. Mas é um livro tanto quanto inusitado, porque envolve tecnologia, é um livro inclusivo. Então, falei, poxa, eu preciso me dedicar mais a essa obra. E surgiram vários outros projetos que eu tive que dar prioridade. Então, esse projeto tá um pouquinho stand-by. Mas eu espero que em 2024 eu possa voltar aqui e falar um pouquinho mais. Mas é fashion law. Eu trabalho essa questão da inclusão na moda, pegando o Instituto do Direito da Moda e trazendo para essa obra, mas com um olhar inclusivo. Um olhar de... como se fosse uma ponte de transformação social. Enfim, acho que isso eu posso adiantar. E o editorial, eu lembro do primeiro editorial, né, da Indie. Logo mais eu vou perguntar sobre a Indie. Um segundo editorial em vista. Ai, claro! E com você participando, por favor. A gente já está projetando isso há algum tempo, mas 2022, 2023 foi um ano bem maluco, assim, né? De construções, de muita coisa acontecendo aí nessa retomada pós-pandemia. Não que na pandemia eu tenha ficado mais estática, digamos assim, que na pandemia, né? Eu lembro que... eu escrevi junto com você muitas coisas durante a pandemia, a gente trocou muita figura. Nossa, a gente fez muita coisa durante a pandemia, mas esses 2 anos foram anos de construção, né, de projetos, e eu acho que agora eu estou executando, né? Exato. Mas tem muita coisa aí. Você citou agora há pouco, né, a questão da inclusão, né, nesse projeto, nesse futuro projeto aí seu, e isso me leva à próxima pergunta, né? Muitas marcas, eu tenho a impressão que muitas marcas se utilizam da inclusão ou da sustentabilidade como estratégia de marketing e não tanto por ativismo, digamos assim. E eu não sei se essa é a sua impressão, mas se sim, se essa também for a sua impressão, a minha pergunta seria... isso importa, já que a motivação para a inclusão ou para a sustentabilidade pode não ser necessariamente boa ou caridosa, digamos assim, porém,
há a inclusão e há a sustentabilidade, ainda que com... Qual que é a sua visão sobre isso? É um tanto quanto complicado isso, porque eu lembro quando eu voltei para o Brasil, aí em 2017, eu voltei com muito sangue nos olhos, né? Porque, como eu estava dizendo, o fato de eu ter tido contato com as sweatshops mudou total a minha percepção, a minha visão sobre moda. Poxa, se moda é isso que eu venho consumindo, que eu venho fazendo há um tempo, eu não quero trabalhar com moda. Mas isso foi um virar de chave, assim, para mim, foi um divisor de águas. Isso me fez refletir sobre várias nuances da moda. E aí eu entrei pro ativismo, né? E me explica uma coisa, de novo, né? Eu sei que você já respondeu isso, mas eu queria entender, e eu queria que o pessoal de casa entendesse. Sweatshops seriam as fábricas, produção em massa, fast fashion. Escala, mão de obra barata, exatamente. Linkado hoje em dia não só fast fashion, mas ultra fast fashion, né? Que é a nova expressão. Eu prefiro não citar nomes, né, das empresas, porque no ativismo eu acho melhor não, mas a gente fala hoje de um ultra fast fashion, dessa hiperprodução de moda barata e descartável, né? Sim. E o Sudeste Asiático é um centro de exploração da indústria da moda ocidental. Então, quando eu me deparei com esse cenário, para mim foi um pesadelo, né? Foi um despertar, mas que me colocou onde eu estou hoje, né? Com essa percepção, com essas questões sociais muito em voga dentro do meu ativismo, né, dentro dos meus trabalhos. E a inclusão é isso. Eu vejo muito, Fê, uma tentativa da indústria de poder adequar. Por quê? Quando eu voltei em 2017, que eu voltei com esse discurso da sustentabilidade, as pessoas viravam para mim e falavam assim, você está dando um tiro no pé, porque eu tenho 2 marcas de moda. Você está dando um tiro no pé, você está boicotando as suas marcas. Eu falei, gente, não é isso, né? Porque eu acredito muito que as empresas que não se adequarem nos próximos anos estarão fadadas a um insucesso. E dito e feito, quando eu vejo a trajetória do discurso da sustentabilidade de 2017 para cá, eu vejo uma evolução enorme, né? Hoje em dia as pessoas me procuram para poder falar de sustentabilidade. Naquela época, as pessoas achavam que eu estava só, essa menina tá louca. Eu lembro de uma palestra que a gente foi, não vou citar nomes, né, com uma Red Booker, e que me levou a fazer essa pergunta, né? Eu lembrei dessa palestra. Lembro. E uma Red Booker que no meio da palestra falou, existe negra bonita, existe negra feia, existe gorda bonita, existe gorda feia. Ela falou isso gravado, falando, gente, essa mulher vai virar... A gente super discutiu sobre isso na época. Eu lembro que... Desculpa o som, galera, chegou no Tinder. Eu lembro que eu fiquei chocado, eu lembro que todo mundo ficou chocado, eu lembro de ter visto a cara de todo mundo assim. Do tipo, e a Red Booker de uma das maiores, naquela época, a agência. Nossa, e na época eu lembro que eu estava bastante atuante no mercado de moda, desse universo de modelos, né? E do universo plus size também. É verdade. E isso me impactou, assim, me deu um mal-estar. Eu lembro que eu até usava suas roupas numa época, eu tirava umas fotos em casa, tipo... Nossa, é verdade. Aproveitando, né, meu porte físico. Super modelo. E agora sim, né, você explicou essa questão das fábricas, e eu acho que agora sim cabe perguntar o que é Fashion Revolution, por que Fashion Revolution é importante, quando acontece, e por que você... dentre poucas pessoas, é uma das pessoas que fala do Fashion Revolution não só quando ele acontece, mas o ano todo. Sim. Só concluindo a questão da inclusão, Fê, essa tentativa da indústria, principalmente dos grandes, né? Não estou falando que não exista essa venda do discurso, né, de pautas pelos pequenos também, porque a gente vê. Mas isso existe muito, né? Então eu falo, nós que consumimos moda, a gente tem que ter um olhar muito clínico. Porque nem tudo que reluz é ouro, né? No universo da moda, principalmente. Então, essas expressões, né, da lavagem verde, da sustentabilidade ambiental sendo vendida como mercadoria. Agora também, eles estão criando várias expressões, né? O greenwashing, que é exatamente isso. O bluewashing, que é essa responsabilização social, sendo vendida também como mercadoria, né? E isso acontece
Muito. Então a gente aí tem que ter esse olhar muito clínico acerca disso, porque é extremamente leviano, né? Usar dessas pautas para um fim que a gente já sabe qual é, né? Começa com lu e termina com lucro. Então, E isso tem acontecido também na slow fashion? Ou não? Menos? eu acho complicado eu falar. Obviamente, os pequenos, logo quando a gente entrou no lockdown, na pandemia, em função de eu ter 2 marcas já com o discurso do slow fashion, né? Porque slow fashion não significa só essa moda desacelerada, mas é uma nova percepção de consumo, né? Então, logo quando foi o lockdown, eu vi os grandes muito desesperados porque eles tiveram que, de forma compulsória, se adequar. Eu falei, poxa, eu tô me sentindo à frente disso, porque nós já estávamos adequados. Então, eu acho que era um processo que já estava acontecendo, principalmente pelos pequenos, e que a pandemia catalisou isso. Então, os grandes, nesse processo mais acelerado, teve que voltar às raízes. Eu tenho a impressão, e me diz se estou errado, que no Brasil o slow fashion tem cada vez mais tomado protagonismo Sim, na moda. sim. Quando se pensa em moda Brasil, eu, Felipe, penso automaticamente, talvez por convivência, né? Escassa com Barack Obama, mas uma vez, eu penso automaticamente em slow fashion. Eu acho que desde quando eu te conheci, eu nunca mais comprei fast fashion. Ai, que bom. Eu fico feliz de ouvir isso, porque várias pessoas chegam pra mim e falam, Paty, eu mudei total a minha percepção desde que eu comecei a conviver com você. Ai, coisa Mas boa. eu tenho que admitir que eu ainda possuo meu casaco de couro. Eu detesto. Ah, mas... Mas, Fê, Eu já tava morto. tá bom, vai. A gente pode entrar nessa... Eu acho que é um processo evolutivo, e a evolução é de dentro para fora, é individual, né? E é um discurso muito denso, porque envolve questões sociais, né? Porque essa questão, por exemplo, da pele... Ai... Às vezes eu vejo... Sabe aquele show, aquele cachorro com pelo bem cuidado? Eu penso assim... Se eu tiver... Será que é falta de educação pedir pra não desperdiçar? Ah, você fala do reaproveitamento. Mas a questão do couro tem todas essas controvérsias, todos esses discursos, né? Que aí entra na questão do especismo, enfim, eu sou vegetariana, eu não como, não me alimento de animais já há bastante tempo. Isso tudo foi dentro desse processo que eu passei, né? De me deparar com as sweatshops, aí eu comecei a tomar consciência e isso se torna um lifestyle, sabe? Uma forma nova de se viver. Relação com o consumo. Eu ressignifiquei toda a minha relação com o consumo. Então, são processos. Você é vegetariana recentemente ou sempre foi? Há 8 anos. 8 anos e você é mineira? Sim. Mas eu sou vegetariana, não sou vegana. Ah, tá. Eu confundo. Eu já fui vegana, mas aí eu me tornei mais antissocial do que eu já sou. E voltei ao vegetarianismo, mas eu sinto vontade de migrar pro veganismo de novo. Mas a minha questão é toda uma consciência ambiental, não foi por causa de saúde, nada disso, porque eu nunca fui de comer muita carne. Mas foi um processo que foi tudo interligado, sabe? Conheci as sweatshops, vi a realidade da moda, isso tudo foi refletindo no meu ser. É um lifestyle. Eu admiro, não conseguiria aderir. E o leite, ele tem que vir do mamilo de alguma... Mas, falando sobre Fashion Revolution, ele acontece num determinado período do ano, porque... Como nasceu, primeiro, para começar de conversa? Depois que eu conheci as sweatshops, tem uma historinha, né? Deixa eu contextualizar. Caí na Indonésia, caí nas sweatshops, fiquei péssima durante muito tempo, porque eu vi idosos costurando, sem cadeira para sentar, via crianças, pessoas trabalhando em situações desumanas. Eu falei, gente, isso não pode ser normal. Então, isso foi um acordar para mim. Construí minha primeira coleção, mas achei os costureiros de família que eu estava buscando, enfim. E nesse período, uma amiga minha, que é super engajada, ela era minha estagiária quando eu trabalhava no mundo corporativo, no direito, em BH. Ela tinha acabado de mudar para a França. E ela falou, Paty, você conhece um movimento que acabou de surgir? Isso foi em 2015. Eu falei, não conheço. Ela me apresentou para o Fashion Revolution, que tinha acabado de acontecer. E eu lembro que
Bom, o movimento surgiu da queda do edifício Rana Plaza, que era um edifício que habitava as sweatshops em Bangladesh. Bangladesh é conhecido como um super centro de exploração da indústria da moda ocidental, como eu falei, Até hoje? até hoje. Depois da queda, os ativistas lutaram muito, né, para ter uma mudança e com relação à proteção desses trabalhadores, mas enfim. Esse edifício estava fadado já à queda. E esse edifício desabou no dia 24 de abril de 2013. Matou mais de 2.000 pessoas, enfim, foi uma super tragédia, considerada uma das maiores tragédias da indústria da moda. E dentro desse edifício eles fabricavam coisas para marcas de luxo, né? Era um edifício que continha sweatshops, que continham essas facções, essas empresas que costuravam para a indústria da moda ocidental. Esse edifício desabou, foi uma tragédia. E eu lembro que eu já estava morando em Dubai nessa época e, geograficamente falando, é muito perto, então isso gerou uma super repercussão, eu lembro disso. E aí passou um ano, eu me mudei para o Sudeste Asiático, e essa amiga apresentou o Fashion Revolution, e eu comecei a atuar no Fashion Revolution muito pelas redes sociais, era um movimento de atuação muito pelas redes. E olha que o Instagram naquela época nem tinha força, né, que tem hoje. Só tinha? Tinha muito pouco, a gente não tinha nem stories ainda, então a gente usava uma plaquinha com a hashtag, que é uma hashtag do movimento, quem fez suas roupas, para poder instigar as pessoas e as marcas a abrir a cadeia produtiva. Tá tendo protesto, gente. Plateia, silêncio. Para poder, a hashtag que é muito utilizada, é um marco, assim, é uma referência do movimento. Eu comecei a atuar muito pelas redes sociais, né? Atuei em alguns países, como França, juntamente com essa amiga minha, no Sudeste Asiático, em Dubai. Então, as pessoas ligam muito o Fashion Revolution a mim, porque eu estou no movimento desde quase o surgimento, né? E aqui no Brasil você sempre tá nos eventos, nos desfiles, tem, né, como se fosse, tem, tipo, como se fosse São Paulo Fashion Week do Fashion Revolution, ou é dentro de São Paulo? Não. Depois da queda do edifício Rana Plaza, vários ativistas, pessoas atuantes dentro da indústria da moda em Londres, criaram um movimento para como se fosse um acordar com relação a essas mazelas que acontecem dentro da indústria. Em 2017, eu voltei para o Brasil. E quando eu voltei para o Brasil, eu falei, poxa, eu voltei para o interior de Minas, para a casa dos meus pais, depois de muito tempo morando fora. Eu falei, eu acho que eu preciso trazer esse movimento para as ruas de 3 cidades mineiras. E fiz isso. Trouxe o movimento para as ruas. Mas o que acontece? O movimento hoje está em cerca de 100 países, aproximadamente, e ficou conhecido a Semana do Fashion Revolution, ou seja, todo ano, no mês de abril, em homenagem às vítimas, né, à data da queda, existem movimentos, ações globais para poder fomentar o Fashion Revolution com essas pautas, né? Aí a gente sempre instiga as marcas para poder abrir sua cadeia produtiva. Quem fez suas roupas? Você sabe quem fez suas roupas? Desde 2020 eu sei. Desde que eu comecei a buzinar no seu ouvido? Muitas delas são suas, inclusive. Isso é muito importante, Fê, porque as pessoas... o instigar, né, dessa abertura da cadeia produtiva faz com que nós consigamos rastrear a cadeia. Eu falo que uma marca sustentável, eu sou uma marca sustentável. É muito difícil falar isso. Você consegue rastrear a sua cadeia produtiva desde a colheita, exemplo, do algodão, até o pós-consumo? Muitas vezes, então esse é o greenwashing, do tipo, eu só faço uma coisa sustentável e aí eu digo que é sustentável a marca. É isso? Porque eu não consigo traçar a cadeia produtiva do começo ao fim, então eu consigo traçar até um ponto, o resto eu não tenho certeza, e aí eu boto... Principalmente com relação às grandes marcas, elas terceirizam, quarteirizam, quinterizam. Então, de uma marca, ela vai fazer a sua costura reta num país, fechar em outro, colocar a etiqueta em outro, ou seja, uma quinterização, que a gente chama. Isso perde de vista. Então, quando você vai se auto-intitular sustentável, se você sequer consegue rastrear a sua cadeia produtiva, né? Então, digamos assim, essas hipocrisias, né, dentro da indústria, esse discurso, eu sou uma empresa sustentável. Não é melhor falar, eu sou uma empresa que busca caminhos sustentáveis?
eu sempre falo com relação à minha marca, eu nunca gostei de falar, tipo, a By My Hands é uma marca sustentável. Eu busco caminhos sustentáveis. Pode ser que algum dia eu consiga me enquadrar e rastrear toda a minha cadeia produtiva a ponto de eu falar, ok, eu preencho os 4 pilares, com relação ao pilar ambiental, cultural, econômico, social, eu consigo preencher. Mas para isso eu tenho que ter um controle. E os washings na moda são exatamente isso, é esse discurso. Eu carrego, eu preencho o pilar ambiental, eu preencho o pilar social. De forma leviana, tem muita marca. A indústria, muitas vezes, utiliza, por exemplo, do discurso de inclusão, que a gente estava falando lá no início, para preenchimento de cotas, nas passarelas. Quantas marcas estão usando isso de forma genuína? Ou será um preenchimento de cotas? Para inglês ver, né? Que entra naquela questão. Ainda que a motivação não seja genuína, pelo menos a inclusão. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Sim. O ideal seria ser orgânico, genuíno, né? Mas há uma tentativa. Eu acho, por exemplo, que a pessoa preta, as pessoas gordas, os PCDs, os indígenas... Você apontou pra mim quando você falou de pessoas... Tá louco, viu, né? Mas qual o problema também, né? Eu sempre tento crescer, mas... Cara, a Dani, minha amiga, fala, Mas não horizontal. gordo não é palavrão. Depende muito como a gente utiliza, né? De forma pejorativa. Ser gordo não é palavrão. Isso dá um podcast comigo, com você... Eu fui cancelado pela gordosfera. A gente pode conversar sobre isso em outro momento. No momento... Mas essas pessoas se veem mais representadas hoje. Eu lembro que quando eu criei Inconsciente Coletivo, que é a minha segunda marca em 2019, minha marca de camisetas, eu usei muito dessa representatividade indígena, porque eu falava, gente, cadê os indígenas na moda? Eu lembro que escrevi, inclusive, um texto sobre Noah. Noah hoje é um super modelo, tá fora. E eu não consegui ver essa representatividade. A gente começou a questionar onde estão os indígenas na moda, onde estão os trans na moda, onde estão as pessoas gordas. E eu utilizei muito do discurso dessa falta de representatividade na moda dentro do inconsciente coletivo. E hoje em dia a gente consegue ver essas representatividades. E para esse grupo, né, de minorias, digamos assim, isso tem uma importância enorme. Mas eu, Patrícia, gostaria de ver isso de forma muito genuína, de forma muito orgânica, sabe? Quem sabe um dia. Eu acredito que sim. Eu acho que o Brasil, eu tenho essa impressão, né? O slow fashion tem tomado um protagonismo no Brasil que eu não vejo em outros lugares. Mas saindo um pouco da marca, da figura marca e entrando para a figura pessoa, o artista, né, tipo, eu vou fazer mais ou menos a mesma pergunta porque eu simplesmente estou curioso para saber qual seria a sua resposta, né? Eu ia fazer uma pergunta específica sobre o Met Gala desse ano, mas, né, foto sobre o tema da pessoa que foi homenageada no tema. Do Cal, né? E assim como ele, né, existiram vários artistas, existem vários artistas, como o Jalen, como foi o Pablo Picasso, que tiveram vidas privadas bastante repreensíveis, Uhum. né, mas a obra excelente. Você é uma dessas pessoas que consegue separar o artista da obra? Ai, mano, a gente é ariano, né? Quando a gente toma ranço, a gente toma ranço. Nem diabo verde desgosto. Mas eu acho que toda obra artística é uma extensão do artista. Faz parte, né? Tá inerente. Deixa eu ver um exemplo, assim. Nossa, eu vou dar um exemplo péssimo, mas outro dia eu tava conversando com meu amigo falou, mas não, Kanye West, que é uma figura super controversa, o cara com discursos, não sei nem se posso falar a palavra, né, mas nazistas, enfim, é uma figura polêmica, né? Mas eu acho a obra dele muito legal.
Muito legal. E isso é indiscutível. O cara tem não sei quantos Grammys, fez música para vários artistas renomados. Isso é indiscutível. Mas aí a gente começa, eu como ser humano, assim, como... O cara deve usar muito dessa dor, sei lá, que teve a criança muito ferida. Não sei, não é da minha alçada isso. E eu acho que ele consegue transmitir isso para a obra dele. Não eximindo Kanye West de todas essas falas horríveis que a gente vê, de todas essas ações que causam uma repulsa, inclusive por mim. Mas eu tento ouvir a música dele sem pensar na pessoa. Eu acredito, eu acho que é uma extensão, mas eu acho que pode ter coisas até do inconsciente que são projetadas, sabe? Na obra. Enfim, isso é muito complexo, né? Tem um filme excelente que eu vi essa semana, inclusive, tá no YouTube Movies pra comprar, chama Tar, com a Cate Blanchett, e que fala exatamente sobre isso, assim, é excelente e por isso que eu incluí essa pergunta. Mas sobre isso, tava pensando, um dia seria interessante, imagina a gente entrevistar o Woody Allen e a primeira pergunta, então, como que você conheceu sua esposa? Meu Deus! Porque a nossa cara fez lá. Cara do Satanás. E, Paty, com isso, eu chego ao fim da nossa primeira de muitas entrevistas. Espero. 2027, tá ali? Para, mano, para. E eu queria te presentear com o meu terceiro livro. Ai, que maravilhoso. Só tem cópia física. Ah, que lindo. Porque eu tava com muito medo de lançar ele. Enfim, não sei se tá bom, se tá oi. Vai estar ótimo. Mas... Porque, né, super legal ter esses livros. eu não consigo deixar a coisa do one sitting, né? Para minha amiga Barack Obama. Ou seja, de fato se tornou um apelido, né? Não, isso eu não consigo não te imaginar Barack Obama, nem Michelle Obama. Michelle Obama era a primeira dama, ela fazia coisa de vegetais para as crianças, não, era, né? Não, ai, me chame de Barack. A gente vai pôr no Chrome ou Oval Office. Adorei. Paty, muito obrigado. Obrigada, querido. Adorei. Sucesso. Ai, bom bem. Obrigada. Uganda Be Kidding Me. E eu não tô falando do livro ou do especial de comédia da Chelsea Handler. And I said, and quite frankly, like, I'm ready to wrap it up too. Pelo menos 417 projetos de lei anti-LGBT foram apresentados nas legislaturas estaduais nos Estados Unidos desde o início desse ano. Um novo recorde de acordo com dados da American Civil Liberties Union em 3 de abril. A maioria deles está relacionada, desses projetos de lei, está relacionadas com aspas, saúde e educação. E eu vou dar uma explicação rápida aqui. Saúde, geralmente, o que eles querem dizer é não fornecer medicações para pessoas transgêneros. E educação, fingir que não existe gay no mundo. Porém, 2 desses projetos que foram apresentados chamaram atenção. Porque eles proíbem, esses projetos, né, querem proibir apresentações de drag queens em espaços públicos para, aspas, a segurança da juventude, fecha aspas. Enquanto isso, até maio desse ano, de 2023, se você estiver vendo isso no futuro, mais de 200 tiroteios em massa nos Estados Unidos foram registrados. De acordo com o Gun Violence Archive, nenhum deles, né, para ser claro, foi perpetrado por uma drag queen. Como diria Lady Gaga, don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Mas esse caso, que poderia acabar aqui, ficou extremamente dark. Tipo, rolaria fácil um documentário na Netflix sobre o que eu vou contar agora. No ano passado, alguns membros do Partido Republicano dos Estados Unidos apoiaram a criação de um projeto de lei no Arizona, que, caso aprovado, poderia punir professores caso, por exemplo, um aluno que não se sentisse amparado pela família ou tivesse medo de sair do armário para a família, mas confiasse e confidenciasse que era gay ou LGBT para um professor, esse projeto ele impunha ao professor a necessidade de tirar o aluno do armário contando para a família a confidência realizada. Durante a mesma sessão em que esse projeto foi inicialmente apresentado, os mesmos republicanos apresentaram um outro projeto de lei para banir livros, como, por exemplo,
O livro Eu Sei Porque o Pássaro Canta Dentro da Gaiola, da Maya Angelou, o livro 1984 e o The Great Gatsby, entre outros, tá, gente? A última vez que livros foram banidos, onde foi mesmo? Que período histórico? Bom, vocês devem saber mais do que eu daí, né? In April, Nazi German students decided to organize a nationwide book burning program. O que essas duas leis, no entanto, têm em comum é que, para a criação desses projetos, os republicanos consultaram uma organização chamada Family Watch International, cuja base é no Arizona. A Family Watch International tem como modus operandi, e eu estou usando esse termo de propósito, apoiar legislações em outros países, na expectativa de eventualmente normalizar esse tipo de legislação para depois tentarem introduzir nos Estados Unidos por meio de lobby, onde, de fato, a organização é sediada, propostas assemelhadas. Essa organização realizou lobby, por exemplo, em países como a Nigéria, onde relacionamentos homossexuais é criminalizado e a pena é a pena de morte. Em março desse ano, a Family Watch International patrocinou uma campanha na Uganda para a aprovação de uma lei que penaliza com a morte a homossexualidade e penaliza com apenas de 20 anos de prisão mínima e máxima de prisão perpétua pessoas que se engajarem em ativismo pelos direitos de pessoas LGBT. President Biden has led international condemnation of new laws in Uganda, which mean that anyone having gay sex can be jailed for life. In some circumstances, people could face the death penalty. A mera existência de uma organização como a Family Watch International, que não é governamental, mas que interfere em legislações de países onde sequer possuem bases, faz essa notícia muito mais assustadora do que inicialmente eu imaginei que ela seria. E, sinceramente, eu chuto aqui que também implica numa questão grave de violação da soberania nacional desses países em situação de pobreza extrema, na maioria das vezes, e instabilidade política. E o Brasil não passa muito longe de um cenário como esse. Eu sei que esse caso é bem deprê, e como o próximo também é, a gente vai inverter a ordem dessa vez, com alguns segundos de erro de gravação para dar uma animada antes da gente ficar deprê de novo. O nosso relacionamento nesse canal é um pouquinho abusivo, né, gente? Não, minto. Não tem vírgula. Onde que eu volto? Eu só... Iar Silve, Iar no de Samarake, Solesta Silve. Aí a foto aparece, Felipe bêbado. Sabe aquela foto que vocês usaram do Harry? Eu tô com uma cara tão horrorosa. Não sei, eu escrevi. O caso de True Crime desse episódio foi tão chocante e estranho que ganhou documentários tanto na HBO quanto na Netflix. E ele chamou a minha atenção quando eu vi o documentário da HBO, mas foi por causa do documentário da Netflix que eu decidi contar, resumidamente, esse caso de crime real. O caso de agora é sobre a morte da jornalista Kim Wall e sobre os limites inexistentes de um megalomaníaco chamado Peter. A Kim Wall era da Suécia. Ela era bacharelada em Relações Internacionais e fez mestrado duplo em Jornalismo e Relações Internacionais na Columbia University nos Estados Unidos. Ela era jornalista independente,
publicada e respeitada por vários meios de comunicação, como The Guardian, The New York Times, Vice. E bem jovem, ela já tinha ganhado inclusive prêmios pelas reportagens que ela escrevia. A Kim Wall era o tipo de jornalista que gostava de ir para lugares onde ser jornalista é perigoso, tipo a Coreia do Norte. E por isso, o fato dela ter sido assassinada num dos países mais seguros do mundo chamou tanto a atenção, no caso, a Dinamarca. Na noite de 10 de agosto de 2017, a Kim, a convite de um cara chamado Peter Madsen, que supostamente era um cara estilo Elon Musk, só que com submarinos e não foguetes, e substancialmente mais pobre, foi entrevistar o suposto bilionário dentro do submarino construído por ele e por seus voluntários. #culto, #trabalho escravo. O submarino chamava UC-3, Nautilus. Na manhã seguinte, a entrevista que ocorreu dentro do submarino, o bagulho desapareceu. O submarino afundou, mas foi encontrado horas depois, com Peter bem e a salvo, mas a jornalista desaparecida. Inicialmente, o Peter disse que ele era o único a bordo. O Peter foi mantido em custódia na mesma hora pela polícia para que se esclarecesse o desaparecimento da jornalista. Basicamente, a polícia não comprou a história inicial do Peter, de que ele havia deixado a Kim no cais e retornado sozinho ao submarino. E logo eu digo pra vocês o porquê a polícia não comprou essa história, tá? 2 dias após o desaparecimento da jornalista, as autoridades acusaram o Peter por homicídio, mas sem dar detalhes da investigação, que ainda estava em curso. Isso aconteceu ao mesmo tempo, no mesmo dia, em que as autoridades retiraram o submarino naufragado do fundo do mar. Nada nem ninguém foi encontrado dentro do submarino. A polícia então divulgou que o submarino havia sido afundado propositalmente e que a busca pela jornalista viva já era nula para as autoridades, que em coletiva de imprensa disseram que a partir daquele momento eles estavam buscando por um corpo. Isso porque o Peter mudou a história inicial dele. Na segunda versão, o Peter disse que ao invés de ter deixado a jornalista no cais e retornado ao submarino, que durante a entrevista que ocorreu dentro do submarino, uma escotilha havia se soltado, atingindo a Kim na cabeça, matando instantaneamente a jornalista e que, por desespero, ele jogou o corpo dela no mar. Então, chegou a notícia de que ao sul de Copenhague, o torso de uma mulher foi encontrado. Foi a partir desse momento que o caso se tornou o mistério de assassinato mais infame da história da Dinamarca. Segundo a autópsia do torso, cortes foram realizados de forma deliberada para evitar o acúmulo de oxigênio nos pulmões do corpo e, por consequência, evitar com que o torso flutuasse na água. Além disso, nesse torso foi amarrado um pedaço de metal para garantir que ele afundasse no fundo do oceano. Para a polícia, o Peter continuou afirmando que ocorreu um acidente e que tudo isso foi naquela, aspas, adrenalina de desespero. Que algo no submarino se soltou, né, a escotilha, e bateu diretamente na cabeça da jornalista e que tudo o que ele fez com o corpo, o torso, foi movido por desespero. Quando Peter quase estava sendo liberado por ausência de novas provas, mergulhadores encontraram as pernas da Kim e, mais importante ainda, o crânio, que não possuía sinal de fratura, desmentindo a versão de que a escotilha teria se soltado e atingido a jornalista na cabeça. Paralelamente a isso, em busca e apreensão dos computadores do Peter, foram encontrados vídeos de mulheres sendo torturadas e mortas, coisas ao estilo perfeição da Deep Web. Além disso, segundo as investigações, nos dias precedentes ao crime, o Peter havia pesquisado no Google maneiras de se realizar decapitação humana. A conclusão da promotoria foi a de que o crime foi premeditado, foi de cunho sadístico e sexual e, por isso, foi requerida a pena de prisão perpétua na acusação do Peter. Lembra que eu disse que após ser resgatado, a polícia não tinha comprado a história inicial do Peter e o manteve detido, e que eu diria o motivo para vocês depois? Pois então, no julgamento foi revelado que após o resgate do Peter, a polícia notou marcas defensivas nos braços dele e sangue na narina esquerda dele. O sangue na narina esquerda do Peter, no entanto, não correspondia ao DNA do Peter, mas sim ao da vítima. O documentário chamado Assassinato nas Profundezas, dirigido pela Emma Sullivan, que está no catálogo da Netflix, só pode ser lançado após o julgamento do Peter. Na realidade, a documentarista Emma, na época do homicídio da Kim Wall,
estava fazendo um documentário sobre os experimentos científicos do Peter quando tudo de repente aconteceu. E por meio da análise de horas e horas de filmagem, as autoridades conseguiram encontrar outras evidências e também escutar diretamente da boca do Peter coisas que retrospectivamente são de dar medo a qualquer pessoa. Ao final, o documentário, que seria sobre empreendimento e ciência, acabou se tornando meio de adquirir evidências do crime mais infame da história da Dinamarca, e esse foi o motivo pelo qual eu decidi contar esse caso aqui. Dica de documentário para quem gosta de true crime. Pra tirar a deprê do caso anterior, vamos falar de novo sobre o Gen Z TikTok e os seus famosos challenges, Jesus amado, que geram acúmulo de listas sobre motivo pelos quais homens morrem também. Nesse ano teve um challenge da barrigada mortal. Já deve estar bem velho, né? Mas é notícia atrasada. Mas como tudo no TikTok é papum, né? Eu escolhi falar do mais recente, que também já deve estar super velho, atrasado, enfim, né? TikTok, papum. Mas para isso, primeiro, vai aqui uma animação do mascote do Kool-Aid. Caso você não tenha tido acesso aos anos 70 e 80 e precise contextualizar a burrice dos meliantes que aderiram ao challenge do qual eu vou falar agora. Pois então, uns gênios acharam que seria interessante criar um challenge do Kool-Aid, mais conhecido como Kisuko na versão brasileira Herbert Richards. Versão brasileira, Herbert Richards. Era 1h da manhã em Long Island, em Nova York, quando um agente penitenciário aposentado foi acordado por um barulho que vinha do cercado da casa dele e que inicialmente ele pensou ser um tiroteio ou algo do tipo. Quando o ex-agente, que chama Damiani, foi olhar o que estava acontecendo, ele viu que a cerca da casa dele tinha sido destruída. E na sequência, ele foi verificar a filmagem de vigilância da casa dele para então se dar conta de que ele havia sido vítima de vândalos. O Damiani chama a polícia imediatamente, mas a polícia só apareceu no local do crime 2 horas após o chamado, ou seja, 3 horas da manhã. Hora do demônio. Tô tendo loop do episódio passado. Mas, pela primeira vez, eu posso afirmar aqui, nesse programa, que o atraso da polícia foi bom. Porque enquanto a polícia estava coletando as informações do Damiani, os vândalos da JK, sei lá como fala, retornaram para casa do Damiani e destruíram mais um pedaço da cerca do homem, enquanto a polícia estava lá. Na mesma hora, os 6 adolescentes tiktokers foram detidos e os pais foram chamados. Além da casa do Damiani, outras 4 casas foram vandalizadas pelo challenge do Kisuko. Os adolescentes estão todos de castigo e os pais deles estão endividados pelas multas e pagamentos de danos às propriedades pelos tiktokers. Aspas. Not My Mermaid, fecha aspas. Dos vários pequenos manifestos, também conhecidos como tweets, esse foi o que mais eu vi sendo replicado assim que o primeiro trailer do novo filme da Disney foi lançado. Apesar de Not My Mermaid ter sido o tweet mais replicado, ele não foi o pior, porque alguns manifestos eu sequer poderia mencionar aqui de tão discriminatórios que foram. Mas ao contrário desses daí, o Not My Mermaid tem resposta. E a resposta é yes, não é só sereia mesmo, pertence à Disney. Para a infelicidade dos autodeclarados curadores de remakes da Disney, o filme A Pequena Sereia se tornou, até a data dessa gravação, no 5º maior filme em vendas de bilheteria, lançados no feriado do Memorial Day, desbancando o Velozes e Furiosos 10. 10. Eu não assisti um ainda, gente, desculpa. E nesse momento, é o filme número 1 do mundo, segundo o box office. E claro, agora a Hailey Bailey, a Pequena Sereia, né, do filme, entrou para a lista de atrizes mais cotadas de Hollywood por causa da sua ótima atuação e também do seu ótimo vozeirão. E com essa notícia up, que a gente termina os casos e causos e as notícias atrasadas em primeira mão desse mês. E para quem gosta, fica aí pro projeto de incentivo à cultura, que eu tô mudando o nome desse quadro porque fica aqui um convite a qualquer artista que queira divulgar o seu trabalho conosco. Principal!
ser música, poesia, conto, enfim. Se você quiser que a gente divulgue seu trampo, só me dá um alô no meu Instagram que eu respondo. Até a próxima, tchau! Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos. Preta? Não, fusca. Mulatinha escura, de cabelos russos e olhos assustados. Nascera na senzala de mãe escrava e seus primeiros anos vivera-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre velha esteira e trapos imundos. Sempre escondida, que a patroa não gostava de criança. Excelente senhora, patroa. Gorda, rica, dona do mundo. A mimada dos padres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no céu. Uma virtuosa senhora, em suma, ótima, a dona Inácia. Mas a virtuosa senhora não admitia choro de criança. Eles punham-lhe os nervos em carne viva. Viúva, sem filhos, não acalejara o choro da carne de sua carne, por isso não suportava o choro da carne alheia. Assim, quando Negrinha chorava, mesmo que baixinho e longe da dona Inácia, a mulher logo gritava nervosa. Quem é a peste que tá chorando aí? Quem havia de ser? A pia de lavar pratos, o pilão, o forno, a mãe da criminosa abafava a boquinha da filha e afastava-se com ela para os fundos do quintal, torcendo-lhe em caminho beliscões. Beliscões de desespero do medo que igualmente sentia de dona Inácia. No entanto, o choro de Negrinha não era sem razão. Era choro de fome, era choro de frio, desses de doer os ossos. Assim cresceu Negrinha, magra, atrofiada, com os olhos eternamente assustados. Então, virou órfã. Aos 4 anos, por ali ficou, feito gato sem dono, levada a pontapés. Não compreendia a ideia dos grandes. Batiam-lhe sempre, por ação ou omissão. A mesma coisa, o mesmo ato, a mesma palavra, provocava ora risadas, ora castigos. Aprendeu a andar, mas quase não andava. Com pretextos de que, às soltas, a menina reinaria no quintal, estragando as plantas, a boa senhora Inácia punha na sala, ao pé de si, num desvão da porta. Negrinha imobilizava-se no canto horas e horas. Cruzava os bracinhos a tremer, sempre com um susto nos olhos. E o relógio corria, e o relógio batia. 1, 2, 3, 4, 5 horas. E cuco do relógio. Tão engraçadinho era seu divertimento vê-lo abrir a janela e cantar as horas com a bocarra vermelha arrufando as asas. Sorria-se então por dentro, feliz por um instante. Mas que ideia faria de si essa criança que nunca ouvira uma palavra de carinho? Pestinha, diabo, coruja, barata, descascada, bruxa, patachoca, pinto gorado, mosca morta, sujeira, bisca, trapo, cachorrinha, coisa ruim, lixo. Não tinha conta o número de apelidos com os quais a mimoseavam. Tempo houve em que foi a bubônica, a epidemia andava solta, e Negrinha viu-se logo apelidada assim, bubônica. Mas, deste apelido ela gostara, porque havia achado linda a palavra. Assim que dona Inácia percebeu que Negrinha simpatizara com o novo apelido, o suprimiu da lista, porque estava escrito que não haveria um só gostinho de alegria na vida de Negrinha. O corpo de Negrinha era tatuado de sinais, cicatrizes, vergonhas, batiam nele os da casa todos os dias, houvesse ou não houvesse motivo. Sua pobre carne exercia para os cascudos e beliscões a mesma atração que um ímã exerce sobre o aço. A excelente dona Inácia era mestre na arte de judiar de crianças. Vinha da escravidão, fora senhora de escravos, senhora feroz de escravos. Conservava Negrinha em casa como remédio para os seus frenesis. Ai, como alivia a gente uma boa roda de açoites. A vara de marmelo, flexível, cortante, para doer fino, nada melhor, dizia. De quando em quando, vinha um castigo maior para desobstruir o fígado e matar as saudades dos bons tempos. Foi assim com aquela história do ovo quente. Uma criada nova furtara do prato de Negrinha um pedacinho de carne que ela vinha guardando para o fim. A criança não sofreu a revolta, atirando-lhe
um dos nomes com que a mimoseavam todos os dias. Peste? Espere aí, disse a criada enquanto se dirigia a Dona Inácia para reportar o ocorrido. Dona Inácia estava azeda, necessitadíssima de derivativos. Sua cara iluminou-se. Eu curo ela, disse. Traga um ovo. Veio o ovo e Dona Inácia colocou na água para ferver. De mãos à cinta, gozando-se da prelibação da tortura que iria fazer, ficou ali em pé uns minutos à espera. Seus olhos contentes envolviam a mísera criança que, encolhidinha a um canto, aguardava trêmula alguma coisa que nunca havia passado antes. Quando o ovo chegou ao ponto, a boa senhora chamou: "Venha cá, abra a boca." O negrinho abriu a boca. A patroa, então, com uma colher, tirou da água fervente o ovo e enfiou na boca da pequenina. E antes que o urro de dor saísse, suas mãos amordaçaram-na até que o ovo esfriasse. Negrinha urrou surdamente pelo nariz, esperneou, mas só, nem os vizinhos chegaram a perceber aquilo. Certo dezembro, vieram passar as férias com Santa Inácia 2 sobrinhas suas, pequenotas, lindas meninas louras, ricas, nascidas e criadas em ninhos de plumas. Do seu canto, na sala, Negrinha via-as irromperem pela sala como 2 anjos do céu, alegres, pulando e rindo com a vivacidade de cachorrinhos novos. Negrinha olhou imediatamente para a senhora, certa de vê-la armada para desferir contra os anjos invasores o raio de um castigo tremendo. Mas abriu a boca. A sinhá ria-se também. Que? Pois não era crime brincar? Estaria tudo mudado e fim do seu inferno? E aberto o céu? No enlevo da doce ilusão, Negrinha levantou-se e veio para a festa infantil, fascinada pela alegria dos anjos. Mas a dura lição da desigualdade humana lhe chicoteou a alma. Já para o seu lugar, com lágrimas dolorosas, menos de dor física do que de angústia moral, sofrimento novo que vinha a crescer aos já conhecidos, a triste criança encorujou-se no seu cantinho de sempre. "Quem é, titia?" perguntou uma das meninas, curiosa. "Quem há de ser?" disse a tia, num suspiro de vítima. "Uma caridade minha, não me corrijo, vivo criando essas pobres de Deus, uma órfã. Mas brinquem, filhinhas. A casa é grande, brinquem por aí afora." Chegaram as malas das crianças. "Meus brinquedos", reclamaram as 2 meninas. Uma criada, então, abriu e tirou os brinquedos. "Que maravilha! Um cavalo de pau!" Negrinha regalava os olhos. Nunca imaginara coisa assim tão galante. Um cavalinho. E mais, que é aquilo? Uma criancinha de cabelos amarelos que falava mamã, que dormia, era de êxtase o olhar de Negrinha. Nunca vira uma boneca e nem sequer sabia o nome desse brinquedo. Mas compreendeu que era uma criança artificial. "É feita?" perguntou extasiada, dominada pelo enlevo. No momento em que a senhora saiu da sala a providenciar sobre a arrumação das meninas, Negrinha esqueceu o beliscão, o ovo quente, tudo e aproximou-se da criatura de louça. Olhou-a com assombrado encanto, sem jeito, sem ânimo de pegá-la. As meninas admiraram-se daquilo. "Nunca viu boneca?" "Boneca?" repetiu Negrinha. "Chama-se boneca?" Riram-se as fidalgas de tanta ingenuidade. "Como é boba", disseram. "E você, como se chama?" "Negrinha." As meninas novamente torceram-se de riso, mas vendo que o êxtase da bobinha perdurava, disseram, apresentando-lhe a boneca: "Pegue." Negrinha olhou para os lados, ressabiada, com o coração aos pinotes. Que ventura, santo Deus, se é possível? Depois pegou a boneca. E muito sem jeito, como quem pega o senhor menino, sorria para ela e para as meninas com assustados relances de olhos para a porta. Fora de si, literalmente, era como se penetrara no céu e os anjos a rodeassem e um filhinho de anjo lhe tivesse vindo adormecer ao colo. Tamanho foi o seu enlevo que não viu chegar a patroa já de volta. Dona Inácia entreparou, feroz, e esteve uns instantes assim apreciando a cena. Mas era tal a alegria das hóspedes ante a surpresa estática da Negrinha, e tão grande a força irradiante da felicidade desta, que o seu duro coração, afinal, bambeou. Pela primeira vez na vida foi mulher. Apiedou-se. Ao percebê-la na sala, Negrinha havia tremido, passando-lhe num relance pela cabeça a imagem do ovo quente e hipóteses de castigos ainda piores.
e lágrimas de pavor assomaram-lhe aos olhos. Falhou tudo isso, porém. O que sobreveio foi a coisa mais inesperada do mundo. Essas palavras, as primeiras que ela ouviu, doces na vida. Vão todas brincar no jardim. E vá você também. Negrinha ergueu os olhos para a patroa, olhos ainda de susto e terror, mas não viu mais a fera antiga. Compreendeu vagamente e sorriu. Terminadas as férias, partiram as meninas, levando consigo a boneca. E a casa voltou ao seu habitual. Só não voltou a si, Negrinha. Sentia-se outra inteiramente transformada. Dona Inácia, pensativa, já não a atazanava tanto, e na cozinha uma criada nova, boa de coração, amenizava-lhe a vida. Negrinha, não obstante, caíra numa tristeza infinita. Mal comia e perdera a expressão de susto que tinha nos olhos. Trazia-os agora nostálgicos. Aquele dezembro de férias, luminosa rajada de céu trevas adentro do seu doloroso inferno envenenara. Brincara ao sol, no jardim brincara. Acalentara, dias seguidos, a linda boneca loura, tão boa, tão quieta, ao dizer mamã, ao cerrar os olhos para dormir. Vivera realizando sonhos da imaginação, desabrochara-se de alma, morreu na esteira rota, abandonada de todos, como um gato sem dono. Jamais, entretanto, ninguém morreu com maior beleza. O delírio rodeou-a de bonecas, todas louras, de olhos azuis e de anjos. Depois, vala comum, a terra papou com indiferença aquela carnezinha de terceira, uma miséria, 30 quilos mal pesados. E de Negrinha ficaram no mundo apenas duas impressões, uma cômica, na memória das meninas ricas. Lembra daquela bobinha da titia que nunca vira boneca? Outra, de saudade de Dona Inácia, como era boa para um açoite.